O silêncio em uma cidade que parou de funcionar não é absoluto. Ele é preenchido pelo som do vento batendo em janelas sem vidro e pelo estalo de metais que se contraem no frio. Quando uma sociedade inteira perde a capacidade de manter seus próprios serviços essenciais, o colapso não acontece com um estrondo cinematográfico. Ele acontece em etapas silenciosas, quase imperceptíveis, onde o medo de uma escassez futura dita o comportamento de todos, transformando vizinhos em estranhos e a cooperação em uma memória distante. A história que vamos investigar não é sobre uma guerra ou um desastre natural súbito, mas sobre a fragilidade de um sistema que todos nós tomamos como garantido, a logística de suprimentos em um ambiente de alta pressão. Imagine uma engrenagem que por décadas girou perfeitamente. Caminhões, estoques, prateleiras, distribuição. Tudo depende de uma confiança invisível entre quem produz e quem consome. Mas o que acontece quando essa confiança é quebrada por uma série de decisões pequenas, tomadas sob o estresse de uma crise que ninguém previu totalmente? O problema começa quando o medo coletivo supera a racionalidade administrativa. Quando as pessoas percebem que o fluxo de recursos está diminuindo, a reação não é a calma, é a antecipação. E essa antecipação gera o primeiro sinal de decadência: filas. Filas em postos, filas em mercados, filas em estações. O que vemos visualmente é apenas uma multidão parada, rostos cansados e mãos segurando documentos ou sacolas vazias. Mas por trás dessas filas, existe um mecanismo de colapso que se retroalimenta. A escassez gera medo, o medo gera estoque individual, o estoque individual gera mais escassez e o ciclo se fecha. É comum pensarmos que o colapso social é uma falha de liderança ou de grandes decisões militares. Mas muitas vezes, a ruína é um erro de cálculo humano. É a decisão de um gerente de logística que, tentando otimizar custos em um momento de incerteza, acaba cortando a rota de entrega que, no papel, parecia redundante. É o funcionário de uma fábrica que, sob pressão para aumentar a produtividade, ignora o sinal de fadiga de um equipamento vital, acreditando que ele aguentará apenas mais uma semana. Pequenas falhas que, somadas, criam um efeito cascata. Observe as imagens de cidades em declínio. Ruas vazias à noite, prédios com janelas bloqueadas, escritórios abandonados com papéis espalhados pelo chão. Esses cenários não são apenas o fim de uma história, segundo usam o registro físico de uma pressão que não foi contida. Quando o sistema de controle social falha, as pessoas passam a tomar decisões baseadas exclusivamente na sobrevivência imediata. O planejamento de longo prazo desaparece. A moralidade, antes ancorada em estruturas sociais sólidas, torna-se flexível. Existe um ponto de virada onde o comportamento humano muda. É quando a escassez deixa de ser uma preocupação abstrata e se torna uma realidade física. A comida torna-se moeda. O combustível torna-se poder. O silêncio das ruas é substituído pela desconfiança. Nesse estágio, o controle social, que antes era mantido por leis e normas, passa a ser exercido pela força ou pela exclusão. Aqueles que detêm o acesso aos recursos básicos tornam-se os novos centros de poder, não por mérito, mas por necessidade. Aqui entramos em um paradoxo interessante. Sistemas altamente complexos, como os que sustentam as cidades modernas, segundo são extremamente eficientes, mas essa mesma complexidade os torna frágeis. Uma falha em um ponto remoto de uma cadeia de suprimentos pode causar um colapso em um centro urbano a centenas de quilômetros de distância. Não é uma falha de inteligência, é uma falha de interdependência. Estamos conectados de tal forma que a falha de um indivíduo em um posto de controle
ou a decisão de um motorista de parar seu caminhão pode ser o início de um efeito dominó irreversível. Considere a figura do soldado comum ou do funcionário público em um cenário de colapso. Ele está lá, sob ordens, tentando manter a ordem em um ambiente onde as próprias regras que ele jurou proteger já não fazem sentido. A pressão sobre esses indivíduos é imensa. Eles não são os arquitetos do colapso, mas são os que sentem o peso físico dele. As mãos que escrevem os relatórios de escassez, os olhos que observam as multidões, os pés que patrulham corredores escuros de prédios abandonados. Eles representam a última barreira entre o sistema e o caos total. Mas o que acontece quando até mesmo essa barreira se desintegra? Quando o soldado percebe que sua própria família também está na fila, que seu próprio estoque está acabando. A autoridade se dissolve. O que resta é o ser humano sob a pressão extrema da necessidade. É aqui que vemos a verdadeira face da humanidade em situações limite. Não é uma história de heróis ou vilões, mas de pessoas comuns tentando navegar em um mundo que perdeu suas referências de segurança. A propaganda, nesses momentos, tenta manter a fachada de normalidade. Cartazes, comunicados oficiais, discursos transmitidos em rádios que pouca gente escuta. Mas a propaganda é inútil contra a realidade da barriga vazia ou da falta de energia. O silêncio das autoridades é muitas vezes mais revelador do que qualquer declaração oficial. Quando as luzes se apagam em um distrito industrial, não é apenas falta de eletricidade, é o anúncio de que a engrenagem parou de girar. O detalhe ignorado é que o colapso não é um evento único, é um processo de erosão. Primeiro, os serviços não essenciais param. Depois, os essenciais começam a falhar. A manutenção é esquecida. A limpeza das ruas é interrompida. A segurança pública torna-se seletiva. Cada um desses passos é justificado como uma medida temporária, uma exceção feita por um bem maior, mas, na verdade, são tijolos retirados da fundação de uma sociedade. Ao olharmos para essas ruínas, vemos o que resta do poder. Paredes descascadas, documentos queimados, malas abandonadas no meio do caminho. Elas nos dizem que o poder é apenas uma convenção. Ele só existe enquanto as pessoas acreditam nele e enquanto o sistema que o sustenta consegue entregar o básico. Sem suprimentos, sem energia, sem o fluxo constante de bens, o poder se evapora. Chegamos então à revelação mais sombria. A história humana mostra que não é o medo da destruição que nos leva ao colapso, mas a nossa incapacidade de lidar com a escassez sem sacrificar o outro. A decisão de preservar a si mesmo em detrimento do grupo é uma escolha lógica individual, mas é uma sentença de morte para a coletividade. O colapso social não é uma falha externa, é o resultado da soma de milhões de pequenas decisões tomadas por pessoas que, como nós, acreditavam estar agindo da maneira mais racional possível. O que nos resta após o colapso? O que resta é o silêncio. As ruínas não guardam as intenções dos que as construíram, apenas os sinais físicos da sua queda. A história se repete não porque somos incapazes de aprender, mas porque, quando a pressão aumenta, a nossa biologia de sobrevivência assume o comando, silenciando a razão e a empatia. A humanidade, em situações limite, tende a se tornar mais sombria, não por maldade, mas por uma necessidade instintiva de garantir o amanhã, mesmo que, ao fazer isso, estejamos destruindo o hoje. Talvez o maior erro seja acreditar que somos diferentes das sociedades que colapsaram no passado. Acreditamos que nossa tecnologia, nossa organização e nossa rede de informações nos tornam imunes a esse tipo de erosão. Mas a história não se preocupa com o que acreditamos. Ela apenas observa o peso das nossas decisões.
Quando a escassez bate a porta, quando a pressão social atinge o ponto de ruptura, as estruturas que pareciam inabaláveis revelam sua verdadeira natureza, segundo são feitas de papel, de confiança e de uma fragilidade humana que nunca conseguimos superar totalmente. A lição final não é sobre o colapso em si, mas sobre a rapidez com que a civilização pode se tornar irrelevante quando o medo e a sobrevivência passam a dictar o ritmo das escolhas. As ruas vazias, os prédios abandonados e o silêncio que os envolve são o espelho do que acontece quando deixamos de ser uma sociedade e passamos a ser apenas um grupo de indivíduos isolados, cada um lutando por sua própria sobrevivência em meio às ruínas do que um dia foi um sistema funcional. A luz que um dia iluminou essas cidades pode ter se apagado, mas o reflexo desse colapso ainda brilha, alertando-nos de que a ordem é um esforço contínuo e o caos, a sua sombra constante.